Carlos Oliveira é escritor e oficial de justiça. Hoje está connosco para nos falar do seu livro mais recente, Sentenças de Vida. Boa noite, Carlos. Boa noite. Antes de mais, gostava de saber porquê escrever este livro, agora, neste momento. Quando tanto se fala de temas como este na comunicação social, provavelmente as pessoas não têm a verdadeira noção do que é e do que se passa. E então eu pensei, ao escrever este livro, dar às pessoas uma visão mais coerente do que realmente é o mundo que as pessoas estão a construir. Um mundo muito desagradável, onde o amor está a ser completamente erradicado, onde as crianças são as granadas usadas nos litígios entre os pais. Acha que, suponho eu, daquilo que me disse, que o valor família está completamente desestruturado, não é? E que é necessário reavivar esse valor enquanto estrutura da nossa sociedade. Exatamente. Vamos lá ver. A família é a base de qualquer sociedade. Se a família não existe, ou o que existe são pedaços, famílias monoparentais, então, são mais do que muitas. Se deixamos estas crianças abandonadas, pergunto eu, se as mães deste país, que são aos milhares, que se veem confrontadas com o abandono por parte dos pais, dos seus filhos, fizessem o mesmo que os pais fazem, então é que eu queria ver a calamidade social que era. Acha que cruzar-se com tantos casos fê-lo alterar alguma coisa na sua maneira de ver o mundo, de viver a sua própria vida, de lidar com as pessoas que estão na sua vida? Altera sempre, porque a pessoa chega a um ponto que fica naquela encruzilhada. Vale a pena continuarmos a escrever, a lutar, a dizer que acontece isto? Conseguiremos mudar com a nossa intervenção alguma destas coisas? De uma coisa eu garanto. Eu já sabia, mas hoje ainda sei melhor. Não é isto que eu quero para a minha vida. Nem é isto que eu quero para a vida da generalidade das pessoas. Porque isto é muito mau. Acha que muitos dos casos que relata, se calhar a maior parte deles, há sempre menores envolvidos? Os serviços sociais, daquilo que conhece, fazem um acompanhamento eficaz destes casos, antes e depois deles chegarem ou deles passarem pelo tribunal? Sim, eu acho que fazem um acompanhamento. O problema, isso seria entrar num campo, para mim é perigoso falar nesse campo. Vou ser sintético e dizer que faltam muitos meios, não só humanos, como logísticos. É só o que eu vou dizer. Ok. E, sendo oficial de justiça, como é que encara casos como, por exemplo, o polémico caso Esmeralda, onde as crianças são duplamente prejudicadas, tanto pelo processo em si, como pela decisão que esta origina? Lá estou eu novamente. É uma pergunta complicada. Não posso entrar por esse campo. Claro. Simplesmente posso dizer que, muitas vezes, as histórias não são bem como nós as ouvimos. Eu só vou aqui focar um caso que a maior parte das pessoas provavelmente não conhece. Que as famílias de acolhimento têm, por lei, direito a receber uma quantia, mensalmente, em dinheiro, para essa pessoa que está acolhida na sua família. E depois ainda têm mais apoios em termos de saúde, de vestuário e de educação. Eu conheci um casal que tinha 2 filhos de acolhimento, que fazia a sua economia familiar baseada nisto. Portanto, as pessoas que tirem depois daí, cada caso é um caso. Perante o caso que me está a dizer e perante muitos outros casos, há que fazer depois aqui o contraponto, que é o que falta muitas vezes. Ouvimos uma parte, não se faz o contraditório para se informar as pessoas sobre tudo o que está por trás disto, que é muito, muito vasto. Acha que os meios de comunicação social, as televisões, os jornais, podiam fazer mais por estas pessoas que vivem a sua vida tentando amenizar estas situações que são tão traumáticas? Pode sempre. Não é preciso ser jornalista para ser humano. Claro. Podemos ser voluntários e ajudar as pessoas naquilo que for necessário. Eu já o fiz, continuarei a fazê-lo e os jornalistas também o podem fazer como seres humanos e como jornalistas. Sobretudo, dando notícias
que sejam corretas, ouvindo ambas ou todas as partes envolvidas e não fazendo a notícia de choque, a notícia que vende. Porque o jornalismo é algo de muito sério. E muitas vezes dá-me a impressão, não querendo criticar os jornalistas, porque eu também já fui jornalista durante cerca de 5 anos, mas se calhar haverá que aprofundar mais as situações, que é o que faz falta muitas vezes. Não receber a notícia e publicar automaticamente. Exatamente. Sem pesquisar. Isto, um princípio do jornalismo é o contraditório. Ouço uma parte, deixa-me ouvir a outra ou as outras. Exato. E depois a súmula de tudo isto Dará a notícia. Não darmos uma pedrada logo de repente, pegarmos numa pedra, jogarmos contra o vidro, estilhaçarmos isto tudo e depois do estrago estar feito... Afastarmos-nos das consequências. Exatamente. Demitirmos-nos da nossa responsabilidade. Já fizemos o que queríamos, que era atingir um determinado alvo e conseguir um determinado impacto. Mas ainda assim é importante que a comunicação social dê espaço para que estes casos sejam divulgados, não é? Porque a justiça também erra, ou não? Sem dúvida. Nós somos humanos. Temos que admitir que erramos. E se não admitirmos isso, lá estamos nós a cair outra vez numa parte que eu acho que é muito negativa, que é pensarmos que somos perfeitos e que tudo o que fazemos pode estar a coberto de dizermos, não, pronto, ok, eu erro, isto acontece com qualquer pessoa. Não, temos que ser conscientes e trabalhar no sentido de facilitar a vida. E de facilitar a vida é trabalharmos com honestidade. Acima de tudo, sermos honestos connosco mesmo. A nível de facilitar a vida, foi oficial de justiça nos Açores, não é verdade? Acha que num meio pequeno o estigma social que fica acaba por ser tão penoso como às vezes as mães separarem-se dos filhos? Ou seja, estes casos não são propriamente felizes, não é? Mas num meio pequeno isso pode ser pior? Há alguns casos felizes. Felizmente temos alguns casos felizes neste livro. Eu não sei se o estigma será maior ou não, porque penso que qualquer traumatismo psicológico será sempre sentido com a mesma intensidade em qualquer lugar do mundo. Porque estamos a falar de pessoas, de crianças, mas provavelmente algumas situações terão um impacto, tal impacto social e jornalístico, que não terão, com certeza, numa grande cidade como Lisboa. Apesar de estarmos a falar de Ponta Delgada, sim. Não é? Falamos de Ponta Delgada, não é um caso genérico, mas pronto, vou falar de Ponta Delgada, que é uma cidade já de porte média. Exatamente. A minha última pergunta esta noite vai ser exatamente nesse sentido. Se acha que o seu livro vem alterar um bocadinho o peso da balança entre o bem e o mal, porque na introdução diz que ainda assim nos tempos que correm o mal leva a melhor sobre o bem. Vem alterar um bocadinho? Ou vem ajudar? Eu tento que ajude a que o bem possa, desta vez, avançar um pouco e tomar alguma primazia sobre o mal. Porque eu acredito, como tenho falado nesta entrevista, acredito que só nós tomando consciência dos nossos erros e só nós tomando consciência de qual é a verdade, o significado da nossa vida, que vai muito mais além de corrermos estressados todos os dias para o trabalho, apanhar o comboio, corrermos estressados para apanhar o Euromilhões ainda, a tasca do Euromilhões ainda aberta para jogarmos, para ganharmos não sei quantos milhões. Mais importante que tudo é, primeiro e essencialmente, construirmos dentro da nossa casa um lar que se reflita socialmente e que possamos construir casulos onde nós possamos estar protegidos, efetivamente, desta agressividade que o mundo hoje, atualmente tem, muito agressivo, mas, porém, nós temos capacidade de ultrapassar toda esta agressividade com muito amor. Sempre com recurso ao humor. Sempre com recurso ao humor. As pessoas têm, de uma vez por todas, que acreditar, como eu disse há pouco, só o amor pode salvar. Não tenhamos dúvidas. Esta é a mensagem que eu deixo. Só o amor pode salvar. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
O E2 marca encontro consigo para a semana, com um novo autor e mais um livro. Porque sim.